A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estão me ouvindo bem? Oi, atenção, estão me ouvindo bem? Ok. O pastor José Maurício pediu que justifique a necessidade de ele precisar sair, porque temos a reunião do presbitério e ele, como secretário executivo, tem muito trabalho a realizar e por isso não poderá ficar conosco aqui. Mandamos um abraço a todos os irmãos e amigos que estão nos vendo pela internet. Ficamos sabendo que são muitas pessoas. Que Deus abençoe aí também e que assim haja graça entre nós que estamos aqui e também nos lares daqueles que estão nos assistindo agora. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo 139. Embora a Bíblia seja dividida em capítulos, o livro de Salmos tem essa peculiaridade. Cada salmo não é um capítulo, é um salmo separado, é um salmo individual. E então nós sempre dizemos assim, como se nós estivéssemos abrindo um cancioneiro, estivéssemos abrindo um inário. Então disséssemos assim, abra no cântico número 139. Por que isso? O salmo é um livro de cânticos. Salmo 139. Temos, irmãos, no início desse salmo, isso que está escrito em itálico, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Vocês perceberam que existe antes disso, Deus onisciente e onipotente? O costume que nós vemos entre nós é de nós lermos Deus onisciente e onipotente e não lermos ao mestre de canto, Salmo de Davi. Mas sabiam que ao mestre de canto, Salmo de Davi, está no original em hebraico? E Deus onisciente e onipotente não está? Por quê? Porque esse início, Deus onisciente e onipotente, é o título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu a este assunto. O assunto do Salmo, para nos ajudar a entender o que vem em seguida. Mas ao mestre de canto, Salmo de Davi, é um título que está na Bíblia hebraica, da qual veio a nossa Bíblia em português. Então, vejamos, Salmo 139, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim.
Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda, meu Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Ó Deus bendito, Senhor nosso, por Tua graça, Senhor, abençoa que a Tua palavra que foi lida seja pregada com fidelidade, seja amada, seja compreendida e obedecida, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Talvez alguém dissesse, mas qual o problema, afinal, de nós lermos o título, Deus Onisciente, Onipotente? Ora, está ali. Esses títulos costumam nos ajudar. Muitas vezes eles nos ajudam, muitas vezes mesmo. Mas em certos momentos, nos atrapalham. Porque quando nós lemos Deus Onisciente, Onipotente, como está aqui, ou talvez na sua Bíblia tenha um título semelhante, ou algo assim, nós logo pensamos que o salmo a seguir será um tratado de teologia sistemática, falando da onisciência e da onipotência de Deus. E é assim que muitas vezes o Salmo 139 é tratado. É tratado como um estudo acerca de atributos do nosso Deus. Veja como Deus é grande, poderoso, maravilhoso, sábio, e etc, e etc, e etc, e etc. No seminário mesmo, quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, com certeza nós vamos estudar o Salmo 139. Mas algo às vezes nos escapa. Esse salmo é uma oração. Esse salmo é uma oração. Ora, quando a gente ora, a gente fica expondo pontos de teologia. Enquanto oramos, nós estamos a declinar os tópicos da Confissão de Fé de Westminster. Não que seja proibido, mas fica até esquisito, né? Alguém ficar declamando para Deus os pontos da doutrina. É importante que nós resgatemos, afinal, do que esse salmo está falando? Que oração foi essa que Davi fez a Deus? O que ele pretendia? Que essa teologia toda que está impressa, que está brilhando nesse salmo, possa ter não apenas um efeito de conhecimento acerca dos atributos de Deus, o que é muito bom, mas que nós possamos ir além disso, que possamos ver como isso se reflete em nossa vida, como a nossa vida pode ser de fato abençoada por isso. Primeiro, irmãos, como todo aquele que estuda a Bíblia com sinceridade, com amor e com dedicação, precisa entender o contexto. Ora, alguém vai dizer, mas o salmo, cada salmo é um salmo individual. Não adianta você ler o Salmo 138 ou ler o Salmo 140, que não vai te dar a resposta. Eles não estão no mesmo contexto. Cada salmo tem o seu próprio contexto. Então, não vai me adiantar ler um capítulo antes, um capítulo depois, como seria natural nós fazermos em qualquer estudo bíblico. Então, nós vamos buscar as dicas que se encontram no próprio salmo. Primeiro, esse início,
ao mestre de canto, Salmo de Davi. É um cântico. É um cântico. De quem? De Davi. Quando eu falo Davi, você se lembra de quê? De quais fatos da vida de Davi você se lembra? Garanto que muitos aqui vão se lembrar de Davi derrotando o gigante Golias. Essa realmente é talvez a mais famosa das cenas da vida de Davi. Outros, tristemente, vão se lembrar de Davi com Batseba. O que foi que ele fez? Que loucura foi aquela? Como ele foi capaz? Outros se lembrarão de Davi fugindo de Absalão, seu filho. Ou então do momento em que ele recebe a notícia de que o filho infiel, o filho rebelde, o filho que se tornou um inimigo, que ele queria tomar o trono, foi morto. E então Davi passa a rasgar suas vestes e a gritar para que todos ouvissem: meu filho, o que foi feito de ti, meu filho morreu, meu filho. Então Joabe, o chefe do exército, chega para Davi e diz: o povo venceu, nós vencemos, o seu filho queria matar a todos nós. Se você continua fazendo assim, todos os que estão do seu lado vão se sentir como se fossem derrotados. Lava o rosto, ó rei, e vai lá comemorar com eles. E Davi teve que fazer isso, mesmo sentindo a morte do seu filho. Precisou comemorar, porque Israel mais uma vez era vitorioso em batalha. Então nós vemos Davi em momentos assim, como outro, quando ele tocava a sua harpa, dedilhava a harpa, e o rei Saul, muito antes de Davi ser rei, o rei Saul tinha o seu espírito acalmado, abrandado, e o espírito maligno que o atormentava ia embora. Ao tocar do salmo, certamente, quando Davi tocava a sua harpa. Salmo de Davi. Quem está lendo isso aqui, ou quem está orando esse salmo, é Davi. E ele, como diz aqui, era um cantor, era um artista, ele era realmente alguém que tinha a beleza nos lábios, quando falava, quando exaltava a Deus. Mas ao mesmo tempo Davi, o guerreiro, aquele quando foi pedido que matasse 100 inimigos para poder se casar com a princesa Mical, e ele matou 200. Parece difícil conciliar o guerreiro, logo você lembra de alguém truculento, alguém de difícil convivência, esse guerreiro com o homem de palavras sábias e doces. É difícil conciliar. Acontece que esse Davi chegou a ser rei. E então em Jerusalém, ele falou com o profeta Natã acerca de um enorme desejo que tinha no coração. Ele queria construir o templo em Jerusalém. Ele disse para o profeta Natã, e nós vemos isso no segundo livro de Samuel, capítulo 7, quando ele fala: Natã, eu vivo numa casa, num palácio de cedro, num palácio muito bem construído, rico. E o tabernáculo de Deus, o lugar de adoração, é uma tenda. Isso não combina. Eu quero construir um palácio para Deus, um templo para Deus, onde Deus seja adorado. E o profeta Natã concorda com Davi e diz: vai que tudo que você faz, Deus faz prosperar na sua mão. Mas, algum tempo depois, no mesmo dia, naquela mesma noite, Deus fala com o profeta Natã e diz: Natã, volta lá
e diz para Davi que ele não vai construir o templo. Quem vai construir o templo será Salomão, o seu filho. E não será em São Paulo, tá? É em Jerusalém. E então, nós vimos isso em 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel, nunca segunda. Segunda porque não é carta, é livro. É 2 de Samuel. 2 Samuel. Mas quando nós vamos para o primeiro livro dos reis, primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, e também o capítulo 28, nos conta o porquê Deus não deixou que Davi construísse o templo. Vamos lá? Segure a Bíblia, quem está com a Bíblia na mão, no Salmo 139, e vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Então logo eu encontro, está aqui. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Versículo 2 em diante, vejam só. Primeiro livro das Crônicas, primeiro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos Deus me deu, ou me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Até aqui, meus irmãos. Voltemos para Salmo 139. Bem, no Salmo, nós vimos que Davi está dizendo que Deus tudo sabe. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. E daí em diante. Deus sabe todas as coisas. E então ele diz: a palavra nem chegou na boca e o Senhor já sabe também. E ele continua: tu me cercas, por trás, por diante. E agora ele diz, no versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? E vem uma pergunta: onde cabe numa oração alguém falar sobre fugir de Deus? Numa oração você diz: eu quero me aproximar do Senhor, eu quero me apegar contigo, eu quero me abraçar ao Senhor, eu quero que o Senhor esteja tomando totalmente a minha vida. Mas não, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Você percebe aqui que existe alguma coisa na vida, ou no pensamento, no espírito, no sentimento de Davi, que ele gostaria que Deus não visse? Ele gostaria que Deus não soubesse? Ele gostaria de que fugisse isso da presença de Deus? Mas ele diz que não dá. Não dá. Eu posso ir para cá, para lá, para ali, para longe. Ele diz assim: até se eu for para o mais profundo abismo. A palavra abismo, Sheol, pode ser traduzido por sepultura, mas é muito melhor traduzido por inferno. Até no inferno, se Davi fosse, Deus estaria lá, porque do inferno, Deus também é Senhor. Davi está dizendo: não tem como eu me esconder do Senhor. Não tem como.
E ele diz que Deus foi quem o fez. Deus o fez. Ele veio das mãos de Deus. E está falando disso em relação a todos nós também, porque todos nós somos feituras de Deus. E então ele fala: Senhor, o mais oculto, o mais profundo, o Senhor vê, o Senhor conhece. E mais ainda, não é só porque o Senhor vê, é porque o Senhor sabe. O Senhor sabe todos os meus dias. Ele diz aqui: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então ele diz que Deus não apenas conhece, como Deus escreveu a história de cada um. Não tem nada que seja oculto a Deus, porque Ele mesmo escreveu a nossa história. E Davi fala de como isso é grandioso, como isso é maravilhoso. E no versículo 19, finalmente no versículo 19, é que Davi vai nos contar o que afinal que ele quer tanto esconder. Finalmente, ele falou: Senhor, não tem como, não tem jeito, eu queria não falar isso, eu queria não tocar nesse assunto, eu queria que isso não existisse, eu queria que isso nunca fizesse parte da minha oração, mas acontece que eu vou ter que te dizer: Senhor, eu tenho ódio no meu coração, eu tenho ódio, mas eu não tenho ódio gratuito, eu não tenho ódio porque eu detesto as pessoas, não é assim. Eu tenho ódio porque tem gente ruim nesse mundo, meu Deus. Tem gente tão ruim que essa gente é a tua inimiga. Eu odeio essa gente porque essa gente te odeia. Como se ele estivesse a dizer: Senhor, eu sou um homem de sangue, sim. Eu matei muita gente, é verdade. Mas eu matei como soldado que defendia o teu povo, Israel. Eu não matei como assassino, eu matei como soldado. Mas é verdade que eu matei com gosto, sim. Matei com gosto. Porque eu tinha tanta raiva daquela gente ruim, que falava mal do Senhor, que se voltava contra o Senhor. Mas ainda existem tantos aí, que eu nem posso matar. Estão fora do meu poder. E o Senhor? O senhor não acha que é certo matar essa gente? O senhor não acha? Eu estou errado de querer que essa gente morra? Eu estou errado, Senhor? Eles não te consideram. Eles falam mal do Senhor, eles zombam do teu nome. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Nesse ponto é que nós vemos a diferença que existe quando nós pegamos a Bíblia para falar apenas de teologia ou de pontos doutrinários, ou quando nós tratamos a Bíblia para falar da realidade da nossa vida pessoal, da nossa vida prática, da nossa vida do dia a dia. Quando que você esperava que um homem de Deus fosse falar uma oração dessa? Estava tão bonito, falando da grandeza, da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, agora vai falar de uma coisa tão feia. Isso não era coisa para ficar falando. Ainda mais mandar o mestre de canto ensinar para as pessoas cantarem. Isso está esquisito, isso está estranho. E sabe por que nós achamos isso estranho, meus irmãos? É por uma palavra muito dura, mas também muito presente na vida do povo de Deus, infelizmente. Hipocrisia. Hipocrisia
É quando você está com uma coisa que está te comendo por dentro, está te matando por dentro, está te arrebentando por dentro. Mas você canta, a alegria está no coração de quem já... Sabe? E você fala, eu não estou alegre coisa nenhuma. Talvez não seja o momento de dizer isso na igreja. Mas tem que chegar a hora de você falar para Deus e abrir o seu coração para Deus e dizer realmente quem você é. E falar para Deus, Senhor, tem coisa que não encaixa. Eu sei que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, que o Senhor é justo, o Senhor é bom, compassivo. Eu sei disso, mas eu não sou. Eu não sou. Eu queria ser como o Senhor, mas eu não sou. Tem coisa em mim que não encaixa. Que eu queria que não existisse. Mas já que existe, eu não vou esconder do Senhor. Eu não vou esconder do Senhor. Eu vou falar. E é por isso que ele começa a falar no versículo 19 de coisas que para qualquer um que não preste atenção, parece até fora de contexto. Parece até um outro salmo. Ele finalmente está dizendo, eu não posso esconder, não é? Eu não consigo esconder, não é? Pois então eu vou falar. Eu vou falar. Senhor, eu sou homem de sangue, sim. Porque eu odeio aqueles que te odeiam. Eu estou errado? Eu estou errado? Eu queria poder dizer, não, eu estou certo, eu sou justo como Deus é justo. Mas a Bíblia diz que a ira do homem não traz a justiça de Deus. A Bíblia diz que até irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz que a ira do homem faz com que só haja ruína e mais ruína. Então Davi, até mesmo quando ele ora para Deus, justificando o sentimento que está no coração, ele é obrigado a dizer, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há pessoas que pensam que Davi está aqui falando da sua integridade, de como ele se acha justo, de como ele se acha inocente. Não, não é isso não, é o contrário. É quando ele fala para Deus, Senhor, apesar de toda essa justificativa que eu dei para a minha ira, apesar de toda essa certeza que eu dou para o meu sentimento de santa ira, eu não estou tranquilo não. Eu não estou tranquilo. Eu coloco diante do Senhor, porque eu posso estar errado. Porque eu posso estar errado. Ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. A hipocrisia é algo que nos leva a ficar o tempo todo dizendo ao próprio coração, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Mesmo quando o coração está em crise, em guerra, e a gente fica dizendo a si mesmo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Mas como há o Espírito Santo no coração do crente, que o aperta, que o constrange, que mexe profundamente com ele, então ele não consegue ficar feliz nessa situação. Ele sabe que algo não encaixa. E é preciso que se diga, eu posso estar errado. Você pode estar errado. Nós brigamos muito com as pessoas que estão ao nosso redor, para dizer a elas como nós estamos certos, não é? Para falar as nossas argumentações, para justificar nossas atitudes, para dizer
que nós somos equilibrados, que a nossa ira é santa, que sabemos a dose exata da firmeza e do amor. Até olharmos no espelho e temos que encarar que não é assim. Não é assim. A Bíblia nos ensina que precisamos ser amorosos. A mesma palavra nos ensina que precisamos ser firmes. Mas nós vivemos errando a mão. Sabe quando você faz a receita e o sal vai demais? E a pimenta parece que vai além da conta? Estava tudo certinho, mas daquela tremidinha daquela hora, pronto, desandou tudo. Assim são nossas atitudes. Nós podemos dizer para todos: eu fiz porque você mereceu, eu fiz porque foi justo, eu fiz porque foi correto, eu tive que fazer isso. E talvez até nós consigamos convencer as pessoas. Há pessoas que estão tão emocionalmente abaladas que conseguem ser convencidas com os nossos argumentos. O difícil é convencer a nós mesmos. Pela graça de Deus não somos hipócritas, e por isso não nos convencemos. Porque hipócrita é aquele que finalmente consegue se convencer. Esse é o miserável de todo. Que Deus nos livre da hipocrisia, para que nós não nos convençamos, para que nós coloquemos diante de Deus a nossa vida e as nossas atitudes e as nossas defesas emocionais. E que nós possamos dizer ao Senhor, como disse Davi: sonda-me. Eu sei que você já está sondando, não precisa nem mandar, mas sonda-me. O Senhor conhece, eu sei que o Senhor conhece. Mas eu não estou muito seguro no que eu estou fazendo. Eu não estou muito seguro. Por favor, vê em mim se há algum caminho mau. É isso que eu quero que você faça hoje também. Que todo o conhecimento que você tem acerca de Deus não seja para dizer: Deus sabe todas as coisas, não preciso nem falar. Não! Deus sabe todas as coisas, por isso é que você vai falar. Por isso é que você vai falar, porque Deus não quer que você seja hipócrita, porque Deus não quer que você seja um falso, uma falsa. Deus não quer que você finja uma vida de crente que não é sua. Fala com Deus de verdade, já que Ele sabe, aproveita e fala. Diga para Deus: Senhor, eu não sei ser o pai que eu gostaria de ser. Eu preciso aprender ainda. Eu não sei ser o pastor que eu queria ser. Ainda estou aprendendo. Cada um aqui há de dizer a Deus da sua insegurança. Não quanto à salvação, porque a salvação não depende das obras. A salvação é gratuita. A salvação é bênção de Deus que Jesus já pagou. Cantamos, foi pago um alto preço. Jesus já pagou esse preço. O que nós precisamos falar agora é do nosso dia a dia. Não adianta posar de santo diante dos outros. Precisamos dizer que nós não estamos tão seguros assim, de que nós de fato estamos fazendo certo o tempo todo. Por isso é que Davi, como profeta que era, ele termina o Salmo da maneira mais linda e maravilhosa. E olha que ele falou muita coisa linda no Salmo, mas o final do Salmo é grandioso. Ele diz assim: guia-me pelo caminho eterno. Como profeta, Davi falou do caminho eterno. Ele falou de Jesus Cristo, que seria chamado mais tarde como o filho de Davi, que tem misericórdia das pessoas. Davi, mesmo sem saber completamente ainda acerca de toda a realidade que viria depois dele, mas como profeta já colocou aqui a dica para nós, o caminho. Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em dúvida? Está se sentindo inseguro?
Natural que esteja, você é imperfeito, eu também sou. Não pode ter tanta segurança assim da sua idoneidade sendo pecador. Mas tem um caminho eterno. Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi conhecido mais tarde como o caminho, a verdade e a vida. O caminho. E você busca a Cristo e você diz para Ele: eu não estou tão seguro assim. Me perdoa no que eu errei. E me dirija no que eu preciso acertar. Eu preciso acertar. Me dirija. E Ele ouve a sua voz. E Ele ouve a sua oração. E é dessa maneira que você terá o conhecimento de um Deus eterno, grandioso, maravilhoso, justo, santo, e todas essas perfeições que o salmista falou do nosso Deus. E você não precisará fingir que você está adequado na presença dele. Você poderá dizer que não está, mas que tem um caminho eterno que te aproxima dele, que te leva para junto dele, apesar de você ainda ser pecador. Por ser caminho, é para ser trilhado, é para ser vivido a cada dia. Não desista, meu irmão, minha irmã. Não desista, meu amigo e amiga que está buscando salvação. Busque em Jesus. E você que já encontrou a salvação em Cristo, porque só Ele salva, não desista de viver a vida santa. Mas saiba que esta vida ainda tem percalços aqui. E você ainda vai precisar dizer muitas vezes a oração de Davi. Você ainda vai ter que pedir muitas vezes perdão para Deus. Como pastor, eu sempre me despeço da igreja com a bênção pastoral. E nessa bênção eu sempre digo à igreja que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco. E de repente eu passo uma semana, e durante essa semana, nem sempre essa graça, esse amor e essa consolação me parecem igualmente presentes. E tem vezes que eu fico pensando, como eu ainda tenho tanto a aprender, a mudar, a melhorar. E que talvez não fosse eu a melhor pessoa para impetrar a bênção sobre a igreja. Mas quando penso na bênção, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, não do pastor Sandro, glória a Deus, não é. O amor de Deus o Pai Todo-Poderoso, não o amorzinho imperfeito do pastor Sandro, não é, glória a Deus, não é. E a consolação maravilhosa do Espírito Santo, não o mero consolo do, foi mal, desculpa, vou tentar de novo, que o pastor Sandro fala quando erra. É do Espírito Santo. Então por isso, é que há lugar sim, para pecadores no reino de Deus. Até pastores. Há lugar. Porque esses tais não são hipócritas que ficam a se imaginar o que não são. Mas são pessoas que a cada dia estão revendo seus passos, revendo seus caminhos, na certeza de que a salvação é gratuita. Mas a santificação é diária, e é uma luta diária, na qual nós estamos todos juntos, seja a igreja de Vila Eutália, seja a igreja de Vila Formosa, seja
os crentes, os cristãos espalhados pela face da terra, cada um, todos nós estamos nessa mesma luta. Não precisamos provar nada para ninguém. Precisamos sim de sermos sinceros nas nossas orações e que a nossa vida seja adequada com o nosso conhecimento de Deus. Que Deus vos abençoe.